Quem avisa, amigo é. Um olhar psicológico sobre o difícil tema A Mensagem dos Três Anjos. Eu era adolescente quando li pela primeira vez que tem três anjos na Terra com três tarefas especiais, desde o século XIX. Enquanto eu, minha família, parentes e amigos nem tínhamos nascido, João, o amado de Jesus, o nosso melhor amigo, escreveu sobre anjos em intrigantes cartas repletas de histórias, parábolas, analogias, símbolos e enviou para os amigos dos 7 períodos do planeta, desejando felicidades a todos nós. Então fiquei pensando aqui na minha cabeça. Tem 3 pessoas da Terra no universo. Tem 3 anjos do universo na Terra. Qual a intencionalidade deles? Cientistas, qual é a intencionalidade dos astronautas na Lua e nos planetas? Se esse planeta tem temperatura que possa comportar a vida, se ele tem água em estado líquido e, eventualmente, o que seria um avanço enorme, se ele tem oxigênio. João, qual a intencionalidade dos anjos nas viagens pela Terra? Avisar, convocar, convidar, ensinar, ameaçar, abrir espaço para as pessoas chegarem na terceira dimensão e conquistarem o paraíso. Uai. Os astronautas saíram da Terra procurando paraísos. Os anjos vieram para a Terra oferecendo paraísos. O mesmo sonho e eles não se encontram. Deu tic-tac aqui na minha cabeça. Enquanto elaboro, vou aproveitar para apresentar o livro que minha filha Nara Francelli escreveu, O Valor dos Nossos Sonhos, que já está à venda. Querido amigo, amiga, percebeu que estamos numa encruzilhada? 3 situações. A vida na Terra está esquisita, não está? Violência demais, catástrofes a toda hora, pandemias repentinas, guerras que não acabam mais. Escapulir para outros planetas? Como? Não tem água? Se inscrever no canal dos Três Anjos? É óbvio, né? Vem comigo, vamos lá saber o que eles avisam. Quem avisa, amigo é. O que o primeiro anjo está avisando? Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que emocionante, com a fala adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ele está oferecendo uma viagem no túnel do tempo, de volta ao passado, lá no Jardim do Éden. Naquele belo jardim, a humanidade temeu, obedeceu à serpente, ao dragão, ao invés do Criador. Com isso, a veste gloriosa deles subiu. Se viram nus. Jesus chegou como juiz. Onde estás? Onde você está, Adão? Onde você está, Eva? E eles tiveram que responder a cada demanda. Mais tarde, a família de Abraão, o amigo de Deus, os descendentes biológicos de Abraão, eles também passavam por julgamento todos os anos, no dia do Yom Kippur. Eles ficavam em jejum, tementes, reverentes, em profunda reflexão, em oração, buscando o altruísmo e perdão pelos atos egoístas. Isso enquanto o sumo sacerdote, que era símbolo de Jesus no lugar santíssimo, apresentava seus nomes a Deus em julgamento. Para nós que somos da geração de Jesus Cristo, João está dizendo que chegou o nosso julgamento desde o século XIX. Pois é, está lá na Carta de Filadélfia. E o prêmio? Para quem conserva a sua glória, a sua coroa? Entrar no paraíso de Deus, a cidade de Jerusalém. Assim como os astronautas fazem grandes e pesados treinos para viajar pelo universo, João está falando que nosso preparo é adorar. Adorar quem? O homem? Os animais? Os astros? Não! Adorar aquele que fez o céu, ou seja, o tempo da terra. Deus o Pai. Adorar aquele que fez a terra.
Jesus, Deus o Filho, e adorar aquele que fez o mar e as fontes das águas, Deus o Espírito. Querido amigo e amiga, se Jesus te perguntar hoje, onde estás? Se você perguntar para mim também, né? Onde eu estou? O que vamos responder? Bora investir, né? Em ressignificar nossa dimensão psicológica, praticar o autoconhecimento, né? Até porque é impossível viver sem culpa. Por isso, é impossível desenvolver a fé sem uma vivência profunda e abrangente dessas possibilidades psicológicas. É a dimensão que precisa observar leis, tanto civis, quanto sociais, quanto religiosas, diz Soren Kierkegaard. Quem avisa, amigo é. Segundo anjo, qual é o seu aviso? Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Comer, beber, vinho, sexualidade, fúria. Babilônia lembra confusão. A humanidade caiu pela primeira vez no belo Éden quando escolheu acreditar em narrativas confusas. Mais tarde, no 6º século a.C., o poder civil e religioso de grande parte dos descendentes biológicos de Abraão escolheram trocar os simples avisos paradoxais de sua fé pelas leis confusas da cobiça e idolatria. Não deu outra. O rei da Babilônia os cobiçou, pegou seus bens, as pessoas mais inteligentes de Jerusalém, mas ele teve um sonho confuso. E Daniel explicou cada detalhe do sonho. O rei se empolgou, construiu uma estátua toda de ouro, querendo dominar todos os próximos impérios com suas fraudes, roubos, avarezas, idolatria. Nananina não, disse Daniel e seus 3 amigos. Nós não vamos ajoelhar diante de sua estátua. Nós adoramos somente o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Ah, mas o rei ficou furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Babilônia só não caiu aquele dia, ela só não é o segundo caiu, aqui do segundo anjo, porque o próprio Deus, o Filho, veio ficar com eles ali dentro da fornalha. E o rei caiu em si e adorou a Deus. E para nós, que somos da geração depois de Cristo, vamos receber este segundo caiu? Desde a Babilônia literal, convivem esses 2 grupos, o da fornalha e o da fúria. Não é fácil não, meu querido amigo e amiga. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, como diz um ditado popular. Mas por que o anjo chega em nossa geração dizendo que a nossa Babilônia já caiu? Porque no século XIX começou o julgamento. O júri já está escolhendo os da fornalha. Mas não se apavore, ainda dá tempo de escolher a fornalha. Bora correr para lá? Como a gente sabe que o julgamento já começou? Olha aí, o vinho, na mensagem. Como é a sua metáfora? Não é uma metáfora de julgamento? Como é feito o vinho? As uvas são colhidas quando atingem a maturação ideal, com um equilíbrio entre açúcar e acidez. São esmagadas para liberar o suco e as partes verdes do cacho são removidas. Assim, temos o suco puro da uva. Já o vinho, ele é feito quando o suco vai para fermentar em barris, transformando açúcar em álcool. Bêbado, o bêbado, quando ficam furiosos, raiva, cólera, ira, violência, ai. Mas, minha gente, assim como Adão e Eva não precisaram ficar caídos, porque a divindade enviou Deus o Filho, como Jesus, para os levantar. Assim como Deus o Filho amparou os amigos na fornalha, da mesma forma, não precisamos cair nas narrativas confusas da Babilônia simbólica. Por quê? Porque ainda
viu? Ainda podemos revisitar e ressignificar nossa existência na bela e poderosa história da criação. Fornalha ou fúria? Amigo, amiga, pensa que é fácil? Mas quem avisa, amigo é. Será que na mensagem do terceiro anjo também tem viagem no túnel do tempo até chegar em Gênesis? E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Lembra Jesus. da árvore paradoxal do Éden? Se comer, morre, se não comer, vive. Pois é, a notícia do terceiro anjo é extensão daquele mistério. Se adorar a besta, morre, e dessa vez, para sempre. Se adorar a Deus, vive na presença do Cordeiro para sempre. Amigo, amiga, está sendo difícil para mim compartilhar essa terceira mensagem. Por quê? Porque é a maior de todas as ameaças e é a última da divindade para a humanidade. Aqui é importante compreender alguns detalhes. Por exemplo, esse último ídolo, a besta, como compreender? O vinho do furor de Deus, quer dizer atormentado. E os dois grupos explícitos, quem são? Estes personagens, besta, cordeiro e descanso, nos colocam no túnel do tempo, até chegarmos em Gênesis, no Éden. Este aqui é o desenho da estrutura da criação. Primeiro e quarto dias o sistema do tempo, segundo e quinto das águas, terceiro e sexto da terra. Sétimo, descansar, abençoar e imitar o Criador. Não é interessante essa dinâmica? O homem nasceu desfrutando as delícias do casamento e as delícias do sábado primeiro. O homem começa a história dele desfrutando dessas alegrias. E só depois é que ele começa a trabalhar. E onde aparece besta e cordeiro na criação? Vamos lá, Gênesis 1, 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. Quais são as espécies de besta? Elefantes, camelos, dromedários, renas, búfalos, cavalos. Na maioria, animais de carga dominados pelo homem. Para estes, a vida se encerra aí no sexto dia. Eles não têm inteligência para compreender o significado do sétimo dia. Vivem só para trabalhar e carregar. O terceiro anjo fala que estes adoradores não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Por quê? Adorar a besta e deixar-se dominar por leis criadas pelo próprio homem, invalidando as leis do Criador, vivendo só para carregar peso no ombro, construir sua história só nos 6 dias da criação, achar que o sábado é irrelevante. Se você achava assim, pare um pouquinho e ressignifique a sua adoração. E a característica da comunidade Santos Anjos e Cordeiro, onde aparecem em Gênesis? Vamos por representação? A humanidade criou uma situação difícil escolhendo a morte e começou perdendo a inocência. Viram que estavam nus. Não eram mais inocentes. E o que fizeram? Fizeram roupas para si de folhas. Aí Deus chegou e Deus fez? As roupas de folhas eram suficientes? Não. Aí Deus fez roupas de peles de animais para eles. Aí a questão é a seguinte: que tipo de animais? Na Bíblia não fala. Mas se você perguntar hoje no Google, por exemplo,
Qual é o animal símbolo de inocência? O que você vai encontrar? Isso mesmo, cordeiro. O terceiro anjo fala que essa comunidade é altruísta, tem paciência, guardam os mandamentos de Deus. Onde é que estão os mandamentos de Deus? No Antigo ou no Novo Testamento? Pois é. Tem gente que acha que os mandamentos de Deus são só os 10. Ó, tem leis de saúde, lei moral, que é os 10 mandamentos, tem leis de convivência e tem leis civis. Essa comunidade observa todas as leis. E também é a comunidade que tem a fé em Jesus. Jesus está no Novo Testamento. Em resumo, essa comunidade obedece toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E o vinho do furor de Deus, o que pode ser? Lembra daquela ferramenta que Abraão ganhou para construir a história dele? Primeira, segunda, a terceira ferramenta fala o seguinte: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Lá no segundo aviso do segundo anjo, fala do furor daqueles que vão perseguir os da fornalha, né? Então, eles vão ficar furiosos. E agora, aqui no terceiro, fala que Deus vai retribuir aquele furor com o furor dele. Agora pensa, você faz tudo pela pessoa, ama intensamente, escreve cartas, bilhetes, dá o que há de melhor para ela e, ainda assim, ela te abandona, escolhe o seu rival, que inclusive está em estado terminal. Ai, que triste, ter que destruir para sempre quem tanto amei. Nunca mais, nem eu, nem sua família, nem seus amigos iremos vê-lo, falar com ele, nada, porque vai virar pó e cinza. Vai passar para o grupo do tormento eterno, ou seja, nunca mais vai existir, nem nas nossas lembranças. Ah, isso é muito triste, é muito angustiante. Querida amiga, querido amigo, eu tenho um curso, um workshop disponível na internet para facilitar a ressignificação da dimensão psicológica. São 3 aulas gravadas, facílimas, que podem ser muito úteis no processo de autoconhecimento, autodomínio e organização de propósitos. É simples, fácil, lúdico e o que é melhor, baratinho. E se você tiver alguma dificuldade, é só me procurar. Eu te ajudo. Tá bom? Tá na plataforma? Que Wi-Fi.